Salve, salve galera do canal Driveability, aqui é o tio Alan novamente com vocês, depois de um bom tempo sem estar postando vídeo para vocês aí, né? Mas resolvi fazer um vídeo a pedido de alguns alunos sobre direção defensiva. Então uma sequência que eu vou fazer agora aí sobre direção defensiva e explanar para vocês em relação o que é direção defensiva, né? Muitas pessoas perguntam, né, no canal, perguntam lá no meu WhatsApp e no Instagram, perguntando: Tio Alan, fala mais sobre as matérias que a gente precisa para poder fazer a prova. Então eu vou dar uma ênfase, vou dar aí uma continuidade nos estudos diretamente voltado para o estudo do Detran, prova do Detran, né? Falando sobre o que é direção defensiva, legislação, primeiros socorros, né? E eu estou aberto a sugestões aí, as suas dúvidas, qualquer sugestão que você mandar para mim vai ser de muita valia, né? Então, se liga na vinheta, vem comigo que não tem perigo. Então, voltamos então aí com um vídeo para falar sobre direção defensiva. E a princípio, a pergunta é: o que é direção defensiva? Muitos há de responder que direção defensiva é dirigir para evitar acidente, dirigir de forma para me proteger. Direção defensiva, o nome mesmo já diz, defensiva, defesa. E aí existe uma definição da direção defensiva. Nesse vídeo eu vou deixar para vocês aqui a definição da direção defensiva. Direção defensiva é o ato de conduzir o meu veículo com a finalidade de evitar qualquer tipo de acidente, independente das condições adversas, do erro e da irresponsabilidade dos outros condutores e pedestres. Analise comigo, é o ato, preste atenção no que eu falei lá no início, é o ato de dirigir com a finalidade de evitar qualquer tipo de acidente. É ato. Ato é diferente de fato. Então a direção defensiva leva em consideração a sua atitude, porque direção defensiva é uma questão de atitude, e essa atitude se caracteriza por 5 elementos básicos que a gente vai ver adiante. O que eu quero chamar a atenção para vocês é que a atitude depende da ação humana, tá bom? Lembre-se disso. Atitude, ato, depende da ação humana. É diferente de fato. O fato, ele é independente da ação humana. Fatalidades acontecem. Está dirigindo no trânsito, de repente a roda de um carro solta do outro lado da pista e bate em cima do seu carro, ou inclusive pode até pegar em uma pessoa. É uma fatalidade, pode ocorrer. Então, direção defensiva é o ato de conduzir o meu veículo com a finalidade de evitar qualquer tipo de acidente. Preste atenção, independente das condições adversas. O que são condições adversas? Condições adversas são situações que vão contra o seu real desempenho no trânsito, contra a sua real intenção. Então, condição adversa, por exemplo, são várias, né? Condição adversa de tempo, condição adversa de luz, condição adversa do veículo, condição adversa do condutor, condição adversa da carga, condição adversa do trânsito, condição adversa, né, do passageiro. Então, a gente vai ver que as condições adversas são os nossos, resumindo, condição adversa são os nossos adversários. Então, por exemplo, falando de condição adversa de tempo, são várias condições adversas de tempo. Tem chuva, neblina, nevoeiro, cerração, chuva de granizo, não é chuva de granito, tá? Granito é rocha, beleza? Pedra de gelo que é chuva de granizo, isso pode confundir você lá. É só um exemplo. Então, a gente está falando das condições adversas que podem se apresentar uma de cada vez ou várias ao mesmo tempo, tá? Como eu estava falando, então, as condições adversas elas podem realmente se apresentar uma de cada vez ou várias ao mesmo tempo. E aí cabe a você a ter o conhecimento da direção defensiva para saber como lidar com aquela condição adversa. Tá? Então, a direção defensiva, ela me dá, né, o conhecimento de técnicas que eu posso utilizar para combater, né, essas condições adversas. E preste atenção, a gente também falou lá na definição da direção defensiva que o ato de dirigir defensivamente é independente das condições adversas e do erro e irresponsabilidade
dos outros condutores e pedestres. Então a gente tem também a ação humana, né? Então você vai ver que independente do erro do próximo, do outro condutor, você também precisa dirigir defensivamente. E aí eu tenho que ter conhecimento dessas técnicas. Então direção defensiva é o conjunto de técnicas que visam garantir que o condutor consiga dirigir com segurança. Defensiva, direção defensiva, segurança, tá, gente? Então a gente vai falar sobre os 5 elementos básicos da direção defensiva, que a gente costuma chamar, né, de CHAPD. A maioria das pessoas conhecem dessa forma, que é o CHAPD, que é o conhecimento, habilidade, atenção, previsão e decisão. E dentro de cada um deles, no próximo vídeo, eu vou falar sobre cada um deles e como a gente vai aplicar cada um deles. E preste atenção, conhecimento é tudo na sua vida, na nossa vida, na minha vida, não só para com o trânsito, mas em tudo. Então a gente vai falar em primeiro lugar sobre o conhecimento, tá? Lá nos 5 elementos básicos da direção defensiva eu vou passar para vocês, tá? A gente vai falar sobre condição adversa de tempo, de luz, neblina, nevoeiro, cerração, tudo. A gente vai falar de tudo aí. Então fica a dica para vocês aí, né, sobre direção defensiva. O que é direção defensiva? Direção defensiva, não esqueça, direção defensiva é o ato de conduzir o meu veículo com a finalidade de evitar qualquer tipo de acidente, independente das condições adversas, do erro e da irresponsabilidade dos outros condutores e pedestres, tá bom? Existem acidentes que são inevitáveis e existem acidentes que são evitáveis. Por exemplo, acidente inevitável. O que é o acidente inevitável? É o acidente que ocorre mesmo quando o condutor fez tudo o que poderia ter feito para evitar o acidente, mas infelizmente não conseguiu evitar. Ele fez tudo, mas não conseguiu evitar. Esse é o acidente inevitável. E o acidente evitável? O acidente evitável é o acidente que ocorre quando o condutor não faz tudo o que poderia ter feito para poder evitar. Como, por exemplo, andar colado na traseira do outro. E o cara freou, opa, bateu. Já era, bateu na traseira, está legalmente errado. Por quê? Não colocou em prática a técnica de direção defensiva, que é o quê? Manter a distância de segmento. Não, eu sei, muitos podem estar olhando o vídeo e falar assim, é impossível, né, em determinados trânsitos do dia a dia aí, deixar a distância de segmento como manda a direção defensiva. Óbvio, mas beleza, meu camarada, bateu na traseira, fazer o quê? Se responsabilizar. Eu vou me responsabilizar perante o Código Civil. Eu bati na traseira do carro lá da frente, meu querido, vou ter que pagar o prejuízo do outro, o prejuízo que eu causei a outrem, né? Porque eu estava colado demais. Mas a Lane freou de repente. O problema é seu. Você tinha que estar atento. No Código Brasileiro, lá na legislação, a gente fala que a falta de atenção, apesar de ser uma infração leve, né, 3 pontinhos na habilitação aí, e um valor de R$ 88,38. Falta de atenção, é uma infração que você cometeu. Perante o código é uma infração, mas existe um código civil que você precisa reparar o dano que você causou a outro. Por quê? Não manteve a distância de segmento. Era um acidente que poderia ser evitado, mas ele bateu porque não colocou em prática a técnica de direção defensiva. Então, por não ter colocado em prática a técnica de direção defensiva, aconteceu o acidente. E aí, então o vídeo fica nesse pedacinho aí pra gente, aí a definição de direção defensiva, e espero que você compartilhe o vídeo, que você goste do vídeo, que tenha sido de boa valia para você essa informação. A nossa intenção aqui é fazer com que você tenha conhecimento, que você busque conhecimento para evitar que se envolva em situações, né, desagradáveis no trânsito. Colocando em prática a direção defensiva, né, para você, para sua própria segurança, você já coloca a minha segurança, né, válida, tá bom? Você consegue realmente me defender. Então, eu costumo dizer que eu dirijo primeiro para mim. Primeiro eu dirijo para mim, depois pelos outros. Porque normalmente a gente vê as pessoas falando, a direção defensiva é dirigir por você e pelos outros. Não, eu dirijo para mim. Quando eu me defendo, automaticamente estou defendendo você. Quando eu me defendo, quando eu coloco em prática a técnica de direção defensiva, quando eu me protejo, automaticamente eu estou protegendo você. Automaticamente eu estou protegendo a sua família. Então eu penso que eu também tenho uma família e eu preciso voltar para casa. Eu saio todo dia de casa querendo voltar. Então eu coloco em prática aquilo que eu aprendi. Aquilo que eu aprendi eu quero passar para vocês.
tá bom? Gente, compartilhe o vídeo. Se você gostou, compartilhe o vídeo, deixe o seu like. Se for valia para você aí, vai me ajudar bastante no canal. Embora a intenção, eu já falei para vocês, né, que a intenção aqui é levar o conhecimento às pessoas. Levar o conhecimento às pessoas, né, para que as pessoas deixem de ser, né, prejudicadas no trânsito pela falta de conhecimento. A falta de conhecimento é muito ruim. A gente erra pela falta de conhecimento. Tá bom, gente? Um abraço do tio Alan Drivability, tá? É um prazer imenso. Antes eu nem queria fazer esses vídeos, né? Mas é um prazer muito grande tá podendo transmitir para vocês um pouco do meu conhecimento e fazendo com que pessoas mudem de comportamento, porque na verdade a gente está tentando aqui influenciar vocês a fazer o que é certo, proteger as suas famílias, proteger nossas crianças. Como assim não proteger nossas crianças? Gente, se você, um pai de família, se machuca no trânsito, meu querido, e aí o assunto vai se delongar, não quero deixar esse vídeo muito grande, tá? Mas enfim, fica aí na sua mente aí, tá? Um abraço, gente. Mais uma vez, muito obrigado por me aturar até agora. Obrigado porque você assistiu o vídeo até agora aí, tá? Um abraço, um beijo no seu coração e até a próxima, se Deus quiser.